Olá, estou de volta mais cedo do que imaginava. No vídeo de ontem que eu postei, foi a primeira aula sobre o capital, que eu intitulei de por onde começar. Ao final da tarde recebi uma ligação de um amigo e parceiro no sentido de que com ele eu publiquei 2 livros, além de participar de um terceiro, que era uma coletânea de entrevistas. Parceiro com quem publiquei 2 livros, Marx no século XXI, Weber Marx e o marxismo weberiano, ambos publicados pela editora Cortez. Este amigo e parceiro com quem sempre estou trocando ideias é o professor Celso Frederico, hoje professor da USP, hoje professor aposentado. E nas horas vagas, quando não estava com suas aulas de violão, de vez em quando assiste meus vídeos. E sobre o vídeo de ontem, ele comentou 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é que ele faz referência ao fato de que a forma como eu me expressei pode dar a entender que são as categorias que dizem a realidade capitalista, como se o capitalismo fosse produto unicamente de um pensamento que seria capaz de articular uma inteligibilidade de uma dada realidade, apenas recorrendo à lógica na construção do pensamento. E eu dizia para ele, então, que eu tinha chamado a atenção que o Marx usa 2 métodos, justamente para que esse tipo de coisas, de mal entendido, vamos dizer assim, não acontecesse, ou não venha a acontecer. Por isso hoje eu vou ler a passagem, está no pós-fácio da 2ª edição de O Capital, onde aí Marx diz muito claramente que ele faz uso de 2 métodos, o método de pesquisa e o método de exposição. Este último método de exposição, ser um método de pesquisa, pode levar a se pensar que o capitalismo não passa de uma construção, a exposição não passaria de uma construção a priori, isto é, independentemente da realidade. Então vou ler a passagem onde Marx diz o seguinte: sem dúvida, isso em resposta a um crítico dele, sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição segundo sua forma, do modo de investigação. A investigação, ou método de pesquisa, a investigação tem de se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear o seu nexo ou conexão interna. Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento do real. Se isso, diz Marx, é realizado com sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori.
não pressupor o método de pesquisa pode levar a se pensar dessa forma. E Marx continua, diz ele, meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. Espero que agora, meu querido Celso, fique claro de que quando eu falei do método de pesquisa e do método de exposição, o que eu tinha em mente era justamente evitar malos entendidos nesse sentido. Outra observação que o Celso me dirigiu foi a de que a forma como eu expus que o capital não é uma gênese do capitalismo, ele me perguntava se o capital de Karl Marx, não é uma exposição, não leva em conta a história, não é uma exposição histórica. Bem, é preciso deixar claro, logo de saída, que uma coisa é a gênese de como uma coisa historicamente é formada. Outra coisa completamente diferente é a exposição de um objeto historicamente determinado. No capítulo 1, quando Marx analisa na seção 3 a questão da forma do valor, Marx se faz referência a Aristóteles e diz que ele foi um gênio ao descobrir o valor, só não desenvolveu completamente a teoria do valor, porque faltavam as condições históricas necessárias para ele levar adiante a sua intuição inicial. Isso vale dizer que primeiro é preciso, aquilo que Aristóteles não pôde fazer, Marx não fez. Agora, Marx fez por quê? Porque as condições históricas vividas por Marx permitiram ele analisar, a expor, a investigar e expor a teoria do valor para dar conta da sociabilidade capitalista. Mas, discutindo mais detalhadamente essa questão de que não se deve confundir o Capital, a obra de Karl Marx, como sendo uma obra voltada para descrever ou analisar ou expor a gênese do capitalismo, Marx, em 1877, em resposta a um crítico russo, Marx deixa muito claramente que o Capital não é um esboço histórico da gênese do capitalismo, nem mesmo da Inglaterra, Esse crítico, que é a que Marx está se referindo, de 1877, é o senhor Mikhailovsky, que tomou o capítulo 24 do livro do Capital, a chamada acumulação primitiva, para enfatizar que é neste capítulo que Marx mais claramente traduz o esboço histórico da gênese do desenvolvimento do capitalismo. Contra isso, Marx responde o seguinte: agora que a aplicação à Rússia, meu crítico poderá fazer desses esboço... Não, Marx se pergunta, depois de fazer algumas considerações, ele pergunta: agora que a aplicação à Rússia, meu crítico poderia fazer desse esboço histórico? Apenas esta, diz Marx, 2 pontos.
Se a Rússia tende a transformar-se numa nação capitalista, à maneira das nações da Europa Ocidental, e nos últimos anos ele tem dado muito mal nesse sentido, não conseguirá sem antes transformar uma boa parte dos seus camponeses em proletários. E então, uma vez introduzidas suas leis impiedosas, como ocorreu com outros povos profanos. Isso é tudo, mas não o é para meu crítico. Ele sente obrigado a metamorfosear meu esboço histórico da gênese do capitalismo na Europa Ocidental em uma teoria histórico-filosófico da marcha geral fatalmente impostas a todos os povos, seja quais forem as circunstâncias históricas em que se encontram, para chegar finalmente a essa formação econômica que assegure justamente com maior impulso das forças produtivas do trabalho social o mais completo desenvolvimento do homem. Mas ele que me perdoe, isso ao mesmo tempo muito me honra, diz Marx, e muito me envergonha. Em diferentes passagens de O Capital, continua Marx, eu faço alusão ao destino dos povos plebeus da antiga Roma. Eram originariamente camponeses, livres, que cultivavam, cada um por sua conta, suas próprias parcelas de terra. No curso da história romana, eles foram expropriados. O mesmo movimento que os separou de seus meios de produção e de subsistência implicou não somente a formação da grande propriedade fundiária, mas também de grandes capitais monetários. Assim, um belo dia, havia de um lado homens livres, despojados de tudo, exceto de sua força de trabalho, de outro, para explorar esse trabalho, os detentores de todas as riquezas adquiridas. O que ocorreu? Os proletários romanos transformaram-se não em trabalhadores assalariados, mas em um mob ocioso mais abjeto que os poor whites do sul dos Estados Unidos. E junto a eles não desenvolveu um modo de produção capitalista, mas escravista. Portanto, acontecimentos de uma surpreendente analogia com o caso da Europa, mas que ocorreram em meios históricos diferentes, levaram a resultados inteiramente distintos. Estudando cada uma dessas evoluções separadamente e comparando-as em seguida, encontraremos facilmente a chave desse fenômeno, mas nunca chegaríamos a ela com uma chave mestre de uma teoria histórico-filosófica geral, cuja suprema virtude consiste em ser supra-histórica. Marx não poderia aí ter sido mais claro, né? Sua resposta ao russo Mikhailovsky joga por terra qualquer tentativa de tirar da gênese do capitalismo europeu teorias ou fixar leis gerais de evolução das sociedades, já que não existe marcha geral fatalmente imposta a todos os povos. Essa questão está discutida em dois livros. No livro O Processo de Industrialização do Capitalismo Originário Atrasado, de Carlos Alonso Barbosa,
que cita a mesma passagem que eu acabei de citar. A passagem que eu citei foi tirada, né, do livro Dilemas do Socialismo, as controvérsias entre Marx, Engels e os populistas russos, né? Ele cita essa mesma passagem e conclui dizendo o seguinte, depois de ser feita essa citação, conclui dizendo o seguinte: entretanto, sobre a gênese do capitalismo não se podem elaborar teorias ou fixar leis gerais, já que não existe marcha geral fatalmente impostas a todos os povos, pois alteram as circunstâncias históricas. Em conclusão, Marx não produziu nem a história do capitalismo inglês, nem a teoria da gênese do capitalismo, mas fixou os momentos lógicos comuns à formação de qualquer capitalismo numa análise saturada, isso aqui é muito importante, numa análise saturada por circunstâncias históricos sociais. Essa análise saturada por circunstâncias históricos sociais é o que vai permitir um pensador do calibre do Caio Prado Júnior, né, a ser um dos primeiros com propriedade a se aventurar a fazer o que Bernardo Recupero chama em seu livro Caio Prado Júnior, Nacionalização do Marxismo, né? Foi quem primeiro nacionalizou o marxismo. Quem se debruça sobre a evolução política do Brasil vai perceber claramente que aí o Caio Prado Júnior faz uma adaptação, né, do que Marx escreve no 18 de Brumário, mas uma adaptação desse marxismo, né, saturado das circunstâncias históricas que são peculiares, próprias da realidade brasileira. E a esse respeito, né, o Bernardo Recupero diz o seguinte, aliás, ele se pergunta se o marxismo deve ser analisado, se referindo às realidades latino-americanas, por exemplo, se o marxismo deve ser analisado a partir de certas fórmulas que possuiriam uma validade universal, o que o tornaria uma espécie de modelo aplicável às condições as mais diversas, ou se, ao contrário, só pode ser entendido como resultado da adaptação de uma teoria a realidades particulares. Bernardo Recupero coloca essa questão para pensar como Caio Prado Júnior, né, vai pensar, principalmente tomando como referencial a formação econômica do Brasil, como Caio Prado Júnior adaptou a teoria de Marx à realidade brasileira, né? Por quê? Porque se você parte da perspectiva de que a teoria de Marx teria uma validade universal, tanto faria ser marxista no Brasil como em qualquer outro canto do mundo, não teria nenhuma diferença. Então o marxismo viraria de uma teoria, viraria um dogma que poderia ser aplicado a qualquer realidade histórico-social. Por outro lado, uma adaptação do marxismo à realidade saturada de circunstâncias históricas, sociais, também corre o risco de uma desfiguração completa do marxismo, a ponto de, né, não se reconhecer mais nada das contribuições da teoria de O Capital. Então, não é fato daí a minha insistência, quando eu coloquei a questão por onde começar, a minha insistência em fazer referência a essas duas coisas, que o Capital não é uma gênese
da história do capitalismo, porque se entende dessa forma, é entender que Marx tem uma filosofia da história, que o capitalismo, portanto, teria uma validade universal, aplicável em qualquer canto do mundo, né? E nesse sentido, Bernardo Recupero tem toda a razão, quando diz tanto faz ser marxismo no Brasil, como no México, como na Alemanha, na França, não teria nenhuma diferença, né? Então não é uma gênese, mas é uma exposição lógico necessária da determinação constitutiva do capitalismo, pressupondo naturalmente que antes, né, foi feito todo um trabalho de investigação que permite a Marx se apropriar deste material e então expor este material. Bem, não sei se fui claro, mas eu espero o meu querido Celso, no outro momento, né, se der o trabalho de ver esse vídeo, né, que faça as suas devidas considerações. Não só ele, que me deixou muito feliz, né, mas qualquer outra pessoa, né, que por acaso possa participar ou assistir esses vídeos, possam contribuir com observações ricas, né, e perspicazes, como as que fez o Celso Frederico. Muito obrigado e até a próxima.